Olá, já estávamos morrendo de saudade de vocês aqui no nosso podcast Café com Jesus. Hoje com dois convidados especiais, que é a Ângela Maria e o Rosalvo Oliveira. Com muito prazer que eu, Angélica, Rômulo aqui, estamos recebendo vocês no nosso podcast. Gostaria de que vocês se apresentassem, né, para o pessoal que está ouvindo aqui. Beleza, meu nome é Rosalvo, tenho 50 anos, sou casado e sirvo a Deus há muitos anos na minha igreja católica, sou católico há 31 anos e disse sim para esse convite maravilhoso aqui para a gente ver o que vai sair aqui, né? Mas acredito que seja coisa boa. Meu nome é Ângela, eu também sou católica, casada e sirvo na minha igreja católica há muitos anos. Gente, eu tenho o prazer, né, de falar que eu também sirvo junto com eles na caminhada. Nós somos do grupo de oração Chama de Amor, que acontece toda terça-feira lá na Barra do Jucu, na Renovação Carismática Católica, que é um movimento dentro da nossa igreja. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós sobre qual o ministério, qual hoje que vocês exercem, né, dentro da nossa igreja, que são vários, além do nosso movimento da Renovação Carismática, né? E vocês conversassem um pouquinho conosco. Dentro do grupo de oração, eu sirvo no Ministério de Intercessão. Mas dentro da comunidade, eu sou da liturgia e sou da equipe de liturgia paroquial. Nossa paróquia é Nossa Senhora dos Navegantes. Então, eu faço parte da equipe de liturgia. Da paróquia, né? Eu sirvo no Ministério de Pregação, da Renovação, do grupo de oração Chama de Amor, e hoje eu faço parte também, né, do Ministério de Formação para Ministro da Palavra, Ministro da Eucaristia, da nossa paróquia também, né? E a nossa jornada começou assim, servindo, e a gente está servindo até hoje, né? A gente trabalha servindo a Deus. Mas a gente começou, né? Posso começar a falar já? Pode. A gente... Antes de você falar, Rosalvo, queria deixar uma palavra aqui. Isso. Agradecer pela presença de vocês, tá? Obrigada. E é um momento, um privilégio estar aqui falando sobre Deus, sobre o Senhor, sobre a história de vocês. Obrigado por terem aceitado o convite. É uma honra para nós, para mim e para a Angélica, estar aqui com vocês. Nossa, a gente que agradece. E vamos aqui aprender, né? Vamos aprender com a experiência de vocês. Vamos passar essa experiência à frente para as pessoas que estão nos assistindo, né? E vamos lá, fica à vontade. É porque a gente acha assim, né? Servir a Deus, acho não, tenho certeza, servir a Deus é bom demais, né? Mas a gente também tem que estar preparado, porque ao servir a Deus a gente passa por boas tempestades, né? A gente passa por muita tempestade junto e no final a gente vê o resultado maravilhoso que é servir a Deus. E a nossa caminhada, assim, é uma coisa assim que não tem como a gente parar, né? Não. Esses dias, um tempo atrás, encontrei um amigo meu que há muito tempo não prega, me perguntou assim, você está na igreja ainda? Eu parei assim e pensei, uai, onde mais eu estaria? Onde mais eu estaria, né? Aquilo para onde eu irei? Só que eu tenho palavra de vida eterna, né? Tem outro lugar para ir? Tem outro lugar para ir? Não dá, né? Então, hoje, a nossa alegria maior está servindo. Nós somos chamados, nós somos criados para servir. Então, acho que a nossa alegria é quando a gente está em missão. Né? E missão a gente está todo dia, porque todo dia tem alguém que a gente precisa, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, né? Uma mensagem que a gente coloca no Instagram para as pessoas, que as pessoas compartilham, mandam uma mensagem, está precisando ouvir essa palavra, e que de repente você não conseguiria falar se você não tem contato com a pessoa, e você usa as redes sociais, manda uma mensagem bonita que Deus tocou no seu coração, e uma pessoa lá do outro lado, bem distante, que você não sabe, está precisando daquela palavra para mudar de pensamento, mudar de vida, transformar o seu dia. E a gente vê como a gente, ao servir a Deus, como Deus nos usa. É verdade. Né? Deus ele só quer o vaso preparado para ser usado. Né? O vaso sempre tem que estar pronto para ser cheio. Né? Ele só precisa que o vaso diga, eis-me aqui. Sim. E ele vai usar. E é isso que a gente vai fazendo. Né? E nesse tempo de conversão, eu gostaria que vocês partilhassem também como foi o caminho de conversão de vocês, que eu acho muito importante. Eu sempre fui católica, mas aquela católica de chegar à missa no domingo. Eu achava que já estava... Tava bom. Estava ótimo.
E não tinha um entendimento total da nossa igreja, porque a nossa igreja ela é muito rica. Sacramentos, As a missa, doutrinas. as doutrinas. Aí conheci o grupo de oração. Quando conheci a renovação carismática ela fez um leque. Abriu meus olhos da fé. Antes que eu morava junto há mais de 20 anos. E toda vez que falava em casar, meu marido nunca, né? Mas a gente não se importava. É o que a gente estava conversando antes. Na renovação, para servir nos ministérios, precisava Ser ser casado. casado. Algum ministério você não pode. Aí recebi o convite dessa benção para participar. Feliz da vida. Vou ficar na acolhida, né? Que a gente fala pouco, né? Então eu ficava. Mas Inclusive uma intercessora. Com o tempo você vai aprendendo, você vai... Quando eu descobri que eu não podia participar de algum ministério porque eu não era casada. E fiquei numa promessa. Deus fez uma promessa. Eu estava em casa, um tempo, limpando a casa e ouvindo o programa do Padre Marcelo. O Padre Marcelo falou assim, tem uma pessoa, tem mais de 20 anos que mora junto, mas que Deus tem uma promessa que vai realizar. Tenha paciência. Essa parte é a mais difícil. Eclesiástico 2. Se pegar nessa palavra de paciência, esperar a espera de Deus, e nada acontecia. Foi 1, 2, 3, até que um belo dia, com a graça de Deus, a nossa paróquia teve o SCC. E o nosso pároco era o Padre Paulo. Maravilhoso. Ele fez o convite para casais que moravam junto e de segunda união. Do Espírito Santo tocou no padre. E nós fomos participar, porque a gente recebia o convite, mas não podia fazer o SCC. Não éramos casados. Aí fizemos encontro. Chegou numa palestra, a moça falou: vocês que moram junto, vocês que são segunda união, vocês têm a bênção de Deus. Vocês não têm a aliança. Meu marido baixou a cabeça e danou a chorar. Aquilo ali foi uma flecha dentro do coração dele. Nós saímos do encontro, ele já me pediu em casamento no encontro. Nós casamos e hoje nós temos o sacramento do matrimônio há 8 anos. Amém. Amém. Aleluia. Então, assim, fui coordenadora do grupo de oração 4 anos. Você, Angélica, é fruto da minha coordenação. Amém. E desde isso nunca mais paramos. Então, hoje eu faço parte da intercessão, que a gente o tempo todo, mas receber o sacramento do matrimônio. Mas o mais importante é a importância da Santa Missa. Eu não podia receber Jesus Eucarístico. Tanto que eu casei no sábado, no domingo, a primeira coisa, uma chuva, foi participar da missa. Eu queria receber Jesus Eucarístico. Então, assim, a minha conversão começou dentro do grupo de oração. Foi uma transformação na minha vida a partir do grupo de oração. Nosso grupo de oração, ele é um grupo muito abençoado, né? Forte. Fez 17 anos agora em dezembro e nós temos muitos testemunhos, né? De cura, de libertação, de muitas promessas que Deus cumpriu, né? Vários casamentos. Transformações. Pessoas então, que moravam mais de 30 anos, casaram. Doenças, né? Que é impossíveis nos olhos dos homens, né? Mas possível nos olhos de Deus. E eu fico, assim, lisonjeada de estar com vocês aqui, né? Tia Ângela, por diversas vezes, quando eu saía para pregar, eu me emociono de falar isso. Às vezes eu me sentia sozinha, porque é muita luta quando você sai, né? E sempre que eu ligava para ela, eu falava assim: tia Ângela, tem como você ir comigo, porque sozinha eu não consigo? Ela falava assim: tem, faça chuva ou faça sol, a gente estava ali. E é muito bom você poder contar com irmãos que caminham com você, isso é muito importante. Isso é uma força interior que Deus traz através do Espírito Santo, né? Pra gente cumprir a nossa missão. É o cuidado, né? E se tem dela até hoje, com todo mundo. Tem. Ela sempre está pronta para poder ir. Inclusive para vir aqui hoje, né? Olha, aí é um milagre. É um desafio da minha vida hoje. E você, Rosalvo? Qual é a pergunta mesmo? Como que foi a sua conversão? Tá. Olha só, eu desde criança sempre ia para a igreja. Sempre em igreja, né? Mas não igreja católica, eu participava de todas as igrejas que você possa conhecer, eu ia, né? E em 2000, quando eu tinha 15 anos, aliás, 2000 não, quando eu tinha 15 anos, eu batizei na igreja adventista, na qual não tenho nada para falar, que eu digo assim, de ruim para falar, entendeu? Foi onde me deu conhecimento da palavra, estudo da palavra, de Deus tudinho.
Mas também, por algum motivo, quando a gente coloca muita fé no homem, né, tive algumas decepções. Algumas decepções a ponto de me fazer abandonar a fé, abandonar a igreja, né? Então, quando eu tinha 17 anos, estou com 2000 na cabeça, com 17 anos eu parei de ir para a igreja. Parei, não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Deus, né? Eu virei um rebelde contra Deus, né? Contra Deus. E quando você se afasta de Deus, você se aproxima do inimigo. Ele te abraça. Então, eu passei 2 anos que para mim foi um verdadeiro inferno. Eu digo para você mesmo, entendeu? Quando você vive longe de Deus, você fica um vazio. Por mais que no fundo do seu coração, aquele vazio que está ali diz para você, você não pertence a esse mundo porque você já conheceu o amor, né? Você já conheceu o amor verdadeiro. Sim. Mas a diferença é quando você conhece o amor verdadeiro e quando você pega esse amor verdadeiro e coloca na confiança no homem. Isso acontece. Então, por isso que a gente não pode confiar. Por isso que a palavra diz, verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. A gente tem que pôr nossa confiança em Deus. E naquela época eu botava confiança muito nos pastores, né? Então eu tive uma desilusão na qual me levou para o mundo. Lá no mundo a gente cai. Naquela época, morando na Barra do Jucu, né? Época de surf, aquele monte de coisa pessoal, a gente acaba se envolvendo com drogas, um monte de coisa, aquilo lá. Foi na época que eu comecei usar piercing, fazer brinco, um monte de coisa, Meu né? Deus. Eu não conhecia essa parte, não. Graças a Deus. Revelações aqui, ó. Pela primeira vez, coisa sendo revelada nesse podcast. Mas aí havia dentro de mim aquela saudade de Deus. Havia aquela saudade de Deus, né? Amor. E o único lugar que eu não queria entrar, se você me chamasse, era na Igreja Católica. Entendeu? Tentei voltar para onde eu estava, tentei em outra denominação. Eu lembro que eu fui tentar em uma outra igreja, aí a primeira coisa que eu recebi foi assim, olha só como que é importante a acolhida, quando você dá uma acolhida a alguém que está chegando, ou você acolhe ele para servir a Deus, ou você manda ele embora. É verdade. Eu cheguei, estava cheio de anéis nos dedos, cheio de brinco e tudinho. A pessoa falou comigo assim, seria tão bom se você voltasse da próxima vez sem nada disso. Meu Deus. Falou isso pra mim. Eu falei, cara, eu tô tentando voltar. Que recepção E a calorosa. pessoa tá me jogando pra fora de novo, né? Pensando. Aí pronto, aí fiquei desiludido de vez. Falei, agora não quero saber mais não. Acho que Deus não quer mais nada comigo mesmo. Acho que já deu. Vou Isso seguir na meu igreja caminho. católica. Não, em outras Em outra igrejas. igreja. Eu não entrava na igreja católica. A igreja católica pra mim era um tabu que pra mim não funcionava. Entendi. Não funcionava. Porque nos estudos que eu tive, naquela época, 31 anos atrás, a gente batia forte na igreja católica. Por causa de imagem, por causa de Maria. Sim. Sempre foi aquilo dali. Né? Batia forte naquilo dali. Então, não servia. Mas chegou um dia que um amigo meu falou bem assim, cara, tá tendo um grupo de jovens lá na igreja católica. E eu preciso levar uma caixa de som lá, cara. Você não me ajuda a levar, não? Eu falei, cara, não dá não, velho. Lá não. Qualquer outro lugar que você me chamar, bicho, até na Umbanda eu levo, cara. Mas na igreja católica, não. Eu não gosto, até porque eu aprendi a não gostar da igreja. Hoje não, hoje a mentalidade das igrejas protestantes evangélicas, né, já mudou muito em relação a isso. Sim. Mas naquela 31 anos atrás era muito forte. A perseguição era muito forte, né? Aquela música que foi feita agora, eu acho que aquela música foi feita para a igreja católica, cara. A perseguição não levou a igreja. Eu tenho certeza que essa música foi feita para a igreja católica, porque ninguém sofre mais do que ela, velho. Mas é por isso que eu amo essa música, por causa disso, me lembra muito isso, né? Mas aí eu falei assim, não vou. Ele falou assim, você vai comigo. Eu falei, então tá, eu vou. Aí eu fui levando as caixas de som pela rua, pela pracinha. Avistei a igreja de longe, aquele repulso, não quero entrar. Aí quando você chega na porta, assim, no grupo de jovens, aquele monte de amigos que estudam com você, né? Que estudavam comigo, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, agora lascou, o que eu vou fazer, velho? Vou fazer o seguinte, vou botar a caixa de som ali, eu vou sentar num canto, vai ter uma hora que eles vão fechar o olho, que todo mundo fecha o olho. Na hora que eles fechar o olho, eu dou fora, nunca mais eu volto e piso nisso aqui. Entrei na igreja, olhando para um lado, olhando para o outro, aquele monte de imagem, parecia que tá todo mundo olhando para mim ali, eu mal ali mesmo, né? E sentei, como pensei, ó, eles vão fechar o olho e saiu batido. Foi obediente. Fui obediente, e aquela vozinha que você falou, Romulo, que fala dentro da gente. Aí Sim. o jovem que estava conduzindo o momento falou assim, feche os seus olhos, porque Deus quer falar com você. Aí eu esqueci o que eu fui fazer e fechei meus olhos. Aí eu esqueci o que eu fui fazer lá e Você fechei os meus obedeceu. olhos. E fechei os meus olhos. A obediência. A obediência.
E aquele jovem começou a falar de um amor de Deus, um amor assim que era diferente. Ele nem abriu a Bíblia, ele já começou a falar do amor de Deus, né? Um amor de cruz, um amor de entrega, um amor que só pede pra gente que a gente o aceite, né? E aqui eu escutando aquilo e fui fechando os olhos, e ele falando aquilo foi caindo no meu coração, e eles tocaram uma música, a minha música de conversão, que foi a música que me fez ficar na igreja, né? Que a música dizia assim: tenho esperado este momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, sei também que tens sentido, mas permaneço ao teu lado. Que declaração Ninguém de te amor, ama. hein? Essa música aí me pegou. E ali eu fiquei. E por causa desse momento eu tô há 31 anos. Glória a Deus. Ali aí Glória a nunca Deus. mais saí, nunca vou sair, porque foi o primeiro amor, né? E eu luto por esse primeiro amor, né? Que a gente estava conversando antes, a gente luta pelo primeiro amor e é bom ficar no primeiro amor, né? Que é gostoso demais, porque o primeiro amor é o amor verdadeiro, né? É a sua primeira paixão, você nunca esquece. O primeiro amor com Deus a gente nunca esquece. Não precisa ser um amor passageiro, né? Não, Pode ele é perdurar. eterno, ele é eterno, ele é eterno. E Verdade. essa foi a minha conversão, Tem uns entendeu? altos e baixos, mas a gente está ali. A gente tá ali, tem dia que você dá vontade de você chutar tudo e ir embora, aí Deus olha para você e fala: ei, calma, rapaz, você tá muito nervoso, espera um pouco, eu tô tomando conta da sua vida, né? Aí dali eu virei coordenador do grupo de jovens depois, né? Depois virei coordenador do grupo de jovens, bom tempo, muita perseguição na época, né? Que era tudo jovem, tudo novo, né? Ó, o bicho não é drogado, não sei o que, tá na igreja agora, com a desconfiança, É aqueles né? que papai gosta. Gosta. Mas aí, eu voltei para a igreja, mas tinha algo que me tocou muito, que eu continuava usando os brincos, continuava usando aquele monte de anéis, e um dia o grupo de jovens falou assim: a gente precisa ir num convento. O grupo de jovens vai no convento. Aí um amigo me falou assim: por que você não se confessa? Eu já se confessou. Eu falei: cara, o que é isso? Eu vou falar para outro cara sobre meus pecados? Para que Deus conhece? Ele falou: tenta. Aí cheguei no convento, foi num domingo isso à tarde, a gente foi no domingo à tarde, não tinha nem confissão. Aí o padre falou assim: você quer fazer a confissão? Eu te atendo. Falei: misericórdia, eu queria que ele não falasse nada. Mas eu entrei com ele. Ele chegou e falou isso pra você sem Falou você assim, falar nada com ele. Aí eu sentei assim, ficou todo com medo, assim, ele botou a mão em cima das minhas mãos, ficou passando a mão nos meus anéis. Eu falei: esse cara vai me condenar agora. Aí ele olhou para mim e falou: aí começou comigo, contei minha vida para ele. Eu falei assim: e sobre os meus anéis e meus brincos? Eu falei assim: o que tem? Quando você achar que nada disso importa para você, só o que está no seu coração, você tira isso. Se for da sua vontade, então vem como você está. Eu saí dali limpo. Tirei tudo quando se acabou a confissão. Tirei tudo e nunca mais botei. Nunca mais. Eu não uso mais nada. Nada pendurado. Nada mais. Né? Então, assim, até nesse momento, Deus foi muito amoroso comigo. Né? Eu sabia que Deus tinha algo maior para minha vida. Né? Eu não nasci para perder, como a gente vai dizer assim, para dar errado. Né? Então, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E havia um chamado de Deus para mim. E eu falei assim: eis-me aqui. Amém. E depois daquele dia eu nunca mais saí, entendeu? Ali sim, foi antes do meu crisma, foi antes de tudo, aquele momento ali com o sacerdote, da minha primeira confissão, que eu nunca esqueço, que eu deixei tudo para trás, eu não voltei mais. Né? Só segui adiante, estou seguindo adiante até hoje. Amém. Amém. E Rosalvo, isso que você falou me trouxe uma passagem, uma reflexão que tem batido muito. Essa tua história me tocou muito. Que você falou que na igreja teve algumas decepções na igreja, né, evangélica, e confiou demais no homem, Uhum. né? O homem, nós homens, mulheres, falhos, né? Não falamos por Deus, né? Falamos por nós mesmos. E aí isso te afastou da igreja. A tua história é igual à história de muita gente. Muitas pessoas se afastam da igreja por causa de pessoas. Exatamente. Por causa de relações pessoais. Exatamente. E aí logo em seguida você falou de amor. Só que quando a gente espera esse amor do homem,
é um amor condicional. Exatamente. Eu te amo desde que você Faço. faça o que me agrada, Exatamente. né? E Palavras doces. palavras doces desde que você faça o que eu quero que você faça, né? O amor do homem, ele diversas vezes é corrompido. Mas quando a gente foca no amor de Deus, é o contrário. Por quê? Apesar de não merecer, eu te amo Eu te amo incondicionalmente. É Então, isso é muito forte, sabe? Acho que a nossa visão tem que estar sempre voltada para aquele e o único amor verdadeiro, João que é o amor 3,16. de Deus. João né? 3,16. É nosso foco. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu filho. Ali é o amor. Não Exato. existe outro amor igual esse, entendeu? E dali a gente foi, né, Angélica? A gente foi dali. E isso aí, depois o grupo de jovens já não era o suficiente. A gente queria mais. Queria mais. Queria mais. Aí fomos buscar onde tinha mais, né? E a igreja, ela tem um leque muito grande, né? A igreja tem grupo de jovens, tem Tem EJC, EJC. Tem também, gente, um movimento coordenado por ele, que ele também vai falar agora pra gente, que é o Radical Jovens. É loucura. E assim, é um Quero saber. movimento maravilhoso na nossa comunidade, na nossa paróquia, que acolhem todos os tipos de jovens. Sem né? exceção. Sem exceção. Então, eu vou fazer um convite, ele vai explicar sobre o movimento, tá? Você que é o jovem que tá aí querendo participar, né, da igreja, você se encontra no momento que você não sabe como chegar, Radical Jovens é o lugar, gente. É um retiro poderoso que a ação do Espírito Santo, assim, move a todo momento. Amém. Cara, é algo forte que Deus botou no nosso coração, sempre nós dois juntos, né? A gente sempre tá junto nós dois, há 20 anos a gente está nessa batalha. Mas antes de eu falar do Radical, Deus colocou no nosso coração criar na Barra do Jucu um grupo de oração, o Chama de Amor. Chama de Amor. Né, que foi em 2006 que a gente criou o Chama de Amor, né, que deu muito fruto, mas o mais importante do grupo de oração e que a gente conheceu a renovação foi essa abertura que deu a nós, católicos, um aprofundamento da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo, sabe? Que o Espírito Santo, hoje dentro da Igreja Católica, a renovação, a RCC, ninguém mais fala mais, divulga mais, leva as pessoas mais a ter uma intimidade com o Espírito Santo do que a renovação carismática católica, na qual nós fazemos parte, né? E a gente trouxe isso para a nossa comunidade, a gente trouxe isso para a nossa paróquia, né? Graças a Deus, hoje a gente tem na nossa igreja o Santo dos Santos, que é o Santíssimo, né? Que antigamente, e algumas pessoas no Santíssimo para adorar a Deus, por causa do grupo de oração, aprendemos a adorar a Deus, né? Hoje todo mundo está acesso, você vai dentro de uma comunidade, está cheio de jovens adorando a Deus em espírito e em verdade. Então a gente tem aquele chamado, aquela missão de apresentar isso para as pessoas. E quando a gente vai dando, Deus confia muito mais na gente, né? É verdade. Aí depois você vai num grupo de oração e fala, cara, e agora? Mais o quê? Aí Deus cria o Radical Jovem, né? O Radical Jovem Navegante também nasceu no nosso coração, né? Da gente fazer um retiro que fosse diferente, fosse impactante também e fosse transformador. Né? Um retiro espiritual. Espiritual. São três dias, né? Fechados. São o equivalente ao encontro com Deus, né? Encontro com Deus. Sim. São fechados, com muita espiritualidade e com provas radicais. Existem provas radicais, né? Lá a galera passa na lama, a galera passa na corda, a galera se joga da altura embaixo, né? Legal. A gente cria cada situação ali para o jovem ser desafiado. E cada prova que a gente coloca ali tem um ensinamento para a vida das pessoas. Mas, acima de tudo, a gente traz o jovem ao valor da família, ao respeito com os pais, ao amor pela igreja, que eu acho que é essencial, né? Porque uma coisa que eu falo mesmo, que a vantagem, a alegria que hoje eu tenho de ser católico, primeira coisa, amar Deus sobre todas as coisas, a palavra dele e o amor pela igreja. O católico ele tem amor pela igreja, sabe? Quando eu escuto uma pessoa falando mal da igreja católica, não sei qual é o assunto, aquilo me machuca, porque está falando mal de mim. Então, a gente aprende a ser igreja. Né? Porque, na verdade, nós somos a igreja. Né? Se eu quero uma igreja boa, seja melhor você. Seja melhor.
Porque você é a igreja. É porque muitas vezes os católicos eles têm vergonha de demonstrar a fé deles, né? Eu até aprendi, Rômulo me deu uma camisa escrita Jesus e eu há muito tempo, né, depois da pandemia, quando eu tive que me afastar do ministério, não usava e eu usei aquela camisa, parece que preencheu meu coração, porque nós que somos católicos praticantes, né, é muito importante nós termos amor à igreja, né? Conhecimento, né? Conhecimento Conheça a sua e igreja. não ter vergonha. Conheça a sua igreja. Então, né? quando a gente começou na renovação, eles ensinam, por exemplo, o valor da Santa Missa. O ápice da nossa fé é a missa, é a Eucaristia. E a gente, nesses encontros radicais, a gente mostra para os nossos jovens a importância. Você valorizar, você amar a igreja, os sacramentos. E hoje a gente estava até partilhando com o Rosalvo sobre uns dos jovens fez o radical agora, são coroinhas, umas meninas. E é uma alegria quando eu chego nas comunidades e vejo aquelas jovens. Eles já estão caminhando, né? Passado do primeiro radical jovem, os jovens se conheceram ali, casaram e têm filhos hoje. Né, do 2019, antes da pandemia, que foi o primeiro que a gente fez, depois veio a pandemia e não pôde fazer nada. Porque o nosso encontro é de 2 em 2 anos, não é todo ano, porque é muito trabalho, são filhos de 2 em 2 anos. Então o próximo vai ser 2025. Mas assim, e agora esse ano, por exemplo, o nosso radical foi diferente. A idade mínima era 17 anos, a gente caiu para 14, não foi 14, para 14 anos. Até Por quê? 13 pegamos. Até 13 nós pegamos, de acordo com a necessidade da família. Cara, meu filho tá assim, tá precisando, porque meu filho tá aí, tá na droga, tá deixando... E na atribulado, verdade, se nós formos olharmos pelo lado espiritual do mundo de hoje, a vivência hoje, são esses jovens que estão precisando. São esses. Porque a base, eles não têm base familiar, né? Pegaria até Infelizmente. Até com 12. Eu acho até com 10 anos. E eu tô falando porque eu tenho uma filha, a Maria, ela vai fazer 11 anos agora em maio. Graças a Deus ela tem a sorte, Deus deu a benção dela nascer numa família que tem uma base de conhecimento de Deus, da nossa igreja. Mas, assim, você vê que ela ainda ela já tá começando a ficar perdida com as coisas do mundo, porque é muita informação, é muita loucura. coisa. É aquilo que a gente tava conversando aqui, né, Rômulo? É muita coisa. A gente fica assim... E muita cobrança. Perdido. Tem hora que é tanta coisa, não sabe nem o que você é mais. Isso aí. Perde. Igual essa Pode falar. essa questão que você falou de a gente tem muita vergonha de às vezes de falar sobre Deus, né? A gente fica meio acanhado. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo. Porque se a gente acompanhar a história, a Bíblia, o que Jesus passou, o que os apóstolos passaram, né? Foi uma trajetória de rejeição pelo homem. Né? Foram o tempo inteiro rejeitados, perseguidos. Né? Então, eu acredito que nesse caso, ser rejeitado é uma coisa boa. Por Deus, a gente não faz pela recompensa, né? A gente faz por obediência, por fé. Mas em Deus, ser rejeitado é uma coisa maravilhosa, porque a unção que a gente recebe quando é rejeitado por Deus, quando é rejeitado pelos outros em razão de Deus, né? É uma coisa maravilhosa, porque faz parte do que Ele quer, porque está sendo pregado o Evangelho. E agora, Rômulo, a gente está vivendo um tempo que eu acho que nenhum de nós aqui imaginou que a gente fosse viver. A necessidade de evangelizar. Hoje não é só por ser um chamado, há uma necessidade. Nunca, né? Há uma necessidade. Porque o amor de muitos esfriou. Verdade. Né? Aquilo que a própria palavra falou, amor de muitos vão se esfriar. E hoje Jesus Cristo está fazendo aquela mesma pergunta que ele fez para os discípulos quando ele disse que o corpo dele era verdadeiro alimento, o sangue seria verdadeira bebida, e que muitos largaram Jesus e foram embora. Não vamos ficar aqui porque essa palavra é dura demais. E Jesus vira para os discípulos e fala, e vós quereis ir embora também? Né? Vocês também querem me abandonar, querem ir embora também? Aí Pedro fala, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, é esse momento aí que o Romulo acabou de falar agora. Existe aquele momento que muitos vão embora. Muitos vão embora, porque não vão aguentar a pressão. Mas, como diz Joel, haverá o resto. E esse resto são aqueles que Jesus está contando. Né? E tomara que nós sejamos um pouco desse resto que fica ali, né? Sim. Porque vai ser difícil, daqui para frente vai ser muito difícil, né? Esse monte de ideologia, esse monte de coisas aparecendo e a galera confundindo uma coisa com a outra, tudo posso. Aí a mulher fala assim, mas Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor ele pode ser doentio. Dependendo do que for. Deus é amor, mas o amor não é Deus. É diferente. Na missa de Natal,
o padre falou sobre isso, que nós precisamos, nesse renascimento de Jesus no nosso coração, né, que é a representação do verdadeiro Natal, que Jesus renasce na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. O padre falou que nós viveremos tempos muito difíceis. E trazendo esses tempos difíceis para hoje, que eu sei que você entende muito melhor do que eu, Rosalvo. Já fiquei aqui. Cheio de fake news, cheio de notícias da nossa igreja, né? E tem uma notícia que tem se movimentado muito na televisão, no Instagram, no Telegram, todos os canais, né? Sobre o padre dar a bênção aos casais homossexuais, né? Como que você explica, porque eu sei que você entende melhor, estuda melhor, né, o nosso catecismo, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque nós temos pessoas que estão nos ouvindo, católicos, protestantes também, evangélicos, que também querem entender isso de uma forma até mesmo para poder conversar com outras pessoas, né? Isso é uma dúvida entre nós cristãos. E também para os homens, os homossexuais, né? Que estão nos ouvindo, que também são católicos, para eles também compreender de que forma é feita essa bênção. Acho que Angélica, a gente tem que levar para o povo a primeira questão, né? Tudo que o nosso pontífice fala, que o nosso Santo Padre, Papa fala, a gente tem que ouvir, estudar primeiro, tentar entender, para depois a gente comentar. Não vai por aquilo que foi falado nas redes sociais, na mídia, né? Não vai jogando por aquilo ali, porque é só para confundir o povo. Né? É só para confundir o povo. A igreja, ela se abre, ela já se abriu muito, né? Para acolher todo mundo, e a missão da igreja é acolher as pessoas. Acolher as pessoas. Mas falando em relação à bênção, existe diferença. A bênção do que uma bênção sacerdotal. Né? O que o padre está falando é o seguinte: se vocês querem uma bênção, vocês podem ter a bênção, mas você não pode ter uma bênção. Estou falando de casamento de homossexuais. O né? público LGBT. LGBT, né? Eu não posso, a igreja não vai dar uma bênção para vocês, sacerdotal, né? A partir de hoje vocês são casais e dá a bênção. Não, isso não vai acontecer. Isso é de acordo contra a palavra de Deus. Mas a bênção você precisa. Todos nós precisamos de bênção. Né? Um filho, quando sai de casa para ir para a escola, ele precisa da bênção do pai. O filho, quando ele sai de sua casa para se juntar com outra pessoa e transformar o seu relacionamento em matrimônio para casar, ele precisa da bênção e do envio dos pais. Essa bênção nós temos que ter e nós temos que dar. Né? Porque é uma coisa que a gente precisa entender, que o poder da bênção é uma proteção para nós. Sim. Eu sempre falo isso para alguns pais, o seguinte: quando você abençoa o seu filho para sair de casa, a mão de Deus vem sobre ele e cobre. Ele sai andando, ele sai caminhando, ele vai pegar onde tudinho, mas sobre ele tem uma proteção. O inimigo olha aquilo dali, tenta se aproximar dele, mas não pode, porque tem algo sobre ele, que é a bênção. A bênção sobre ele. Entendeu? Então, o poder da bênção, é disso que o Papa estava falando. Mas a gente está junto, a gente quer uma bênção. Não, eu não posso dar uma bênção matrimonial para vocês. Sim. Eu posso dar uma bênção pessoal para vocês, mas eu não posso dar uma bênção matrimonial. Matrimonial, só o matrimônio. Só o matrimônio entre as pessoas, né? Aquilo que a palavra de Deus fala. O homem largará o teu pai, a tua mãe, se juntará a uma outra mulher e serão uma só carne. É isso que Deus falou. E isso aí você recebe a bênção matrimonial. Mas é discriminação. Não é discriminação, é a palavra de Deus. Deus, ele não muda. Ele não erra. Sim. Não pode dizer, Deus... Não, Deus não erra. Então, o que o Papa quis colocar? Que os padres dêem a bênção para as pessoas, mas não a bênção matrimonial. Sacramento. Não transforma, é sacramento. O sacramento não pode receber. Eles não podem receber, e eles têm noção disso. Aqueles que procuram um padre para receber uma bênção de união de pessoas do mesmo sexo, eles têm noção disso. Que eles vão receber uma bênção, mas não é uma bênção matrimonial. Eles não vão receber uma bênção matrimonial. Eles vão receber uma bênção para sentir que eles são filhos de Deus. Acolhidos, amados, né? Estão chegando, mas não é uma bênção matrimonial. Eu estou selando vocês que a partir de hoje você
é marido e marido, mulher e mulher. Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. A igreja traz vocês para perto, apresenta o Deus para vocês, entendeu? Apresenta a palavra, que a palavra já foi pregada nos 4 cantos do mundo, todo mundo tem acesso a ela, entendeu? Só que a gente não pode querer que a Bíblia seja de acordo com a nossa vontade. Não. São os anéis e brincos nos dedos, né? Não é verdade? Vem do jeito que você está, Vem do jeito que e você quando está. você achar que tem que... Que tirar, você tira. Exatamente. Entendeu? E também a igreja não vai discriminar. Porque a porta da igreja tem que estar aberta. Ah, eu não quero você que vem aqui porque você é homossexual. Não, meu irmão, abrace e beija. Abrace. Ah, meu filho, eu mandei meu filho embora. Por que mandou seu filho embora? Porque ele é homossexual? Não, ele continua sendo seu filho. Ah, mandei. Não tem que mandar. Traz ele para perto de você. Abençoe ele. É isso que o padre está querendo falar. Porque as pessoas, em vez de abençoar, estavam amaldiçoando as pessoas. E aquilo que sai da nossa boca, diz a palavra de Deus, leva a gente tanto para o céu como vai para o inferno. Você dá vida à pessoa, você tira a vida dela. Entendeu? Porque uma discriminação que você faz com uma pessoa que não está preparada para receber aquela discriminação, ela sai dali e no primeiro lugar que dá, ela tira a própria vida. Você perdeu por algo que ela ouviu. Sendo que ela poderia ter... Ao invés de ganhar uma alma para Jesus, acaba perdendo, né? Alma, tirando, entendeu? né? Então fica muito fácil, às vezes, a gente... Não, eu tenho amigos que são gays, eu tenho amigos, né? E tenho amigos que vão para Umbanda. Eu tenho amigos de todos os tipos, mas são amigos, são pessoas, são seres humanos. Antes de olhar o ato deles, você tem que olhar o coração deles. Amém. Olhar o coração deles. Né? É a mesma coisa a gente não vai ficar naquela briga por igreja, que eu acho que é uma besteira, briga por igreja, porque quando você chegar diante do Eterno, o Eterno vai olhar para você e vai dizer, ele não vai perguntar de que igreja você é. Você é católico, você é batista, você é maranata, de que igreja? Ele não vai te perguntar isso. O Eterno não vai te perguntar de que igreja você é. Você vai chegar diante do Cordeiro e ele vai dizer para você assim, mostra o seu coração. Ali tá, cara, ali tá o chip, velho. É o respeito, né? Ali tá o pendrive ali de tudo aquilo que você fez, entendeu? Quando você apresentar para ele o coração, e fala assim, tá aqui meu coração. Aí ele vai dizer o seu valor. Ele vai dizer, vem ser comigo ou afasta de mim. É uma das duas coisas que ele vai dizer. Então, é besteira a gente ficar julgando as pessoas. É igual aquela briga, é igual a briga que tinha há tempos atrás, ainda em alguns lugares tem, sobre denominações. Né? Cara, a guerra, amigos, né, que está vivendo, né? Graças a Deus tem amigos de todas as denominações. São amigos, todo mundo tem que respeitar e respeita. A minha família, metade é maranata. Então, a minha convive muito bem. A minha sou eu que sou católico, o resto tudo evangélicos. É o respeito. Na minha, todo mundo é evangélico. Só eu que sou católico. Na casa da minha mãe tinha até um ADN, né? Tinha até uma igreja. Né? Então, todo mundo é evangélico. Eu sou o único católico da família. Entendeu? E há um respeito muito grande. Respeito. Entendeu? E isso que a gente está falando sobre igreja serve para eles também. Você vem, meu irmão, seja abençoado. Vem do jeito que tá, né? Vem do jeito que tá. Vem do jeito que tá, entendeu? E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deus vai arranjar uma solução, entendeu? Não é a gente que vai dizer para você, não. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém dizer o que é certo e o que é errado. Que todo mundo tem noção daquilo dali, entendeu? Mas, cara, é uma luta que cada um tem dentro de si. Né? É o espinho que o Francisco falou. Eu tenho um espinho na carne. Todo mundo tem. Mas Deus conhece o seu coração. E o Papa foi muito santo quando ele disse assim, olha, não negue a bênção para ninguém. Porque ele sabe o valor de uma benção. Uma benção pode tirar a vida de alguém. Se você não dá uma benção para alguém, você pode estragar os sonhos e o projeto da vida de uma criança. Você fala para a criança assim, olha, você nunca vai ser nada na sua vida. Aí você, as palavras de maldição, palavras né? de maldição. Mas você olha para uma criança que não tem nada, você fala assim, você vai vencer na vida. Você vai ser alguém. Aquilo vai cair no coração dela ali, ó, e aquilo não vai sair nunca do coração dela. Sabe o que vai acontecer? A mente dela vai trabalhar sobre aquilo. Eu vou ser alguém. E vai ficar batendo ali. Né? Tanto a negativa quanto a positiva nunca vão sair. Por isso que a nossa boca ela tem que ser regrada. Né? Então, o Papa começou a ver uma confusão no mundo por causa do homossexual e matando mesmo. Sabe? Os jovens, mesmo jovens, normal, sem motivo nenhum, passa na rua, via um travesti, jogava o carro em cima, batia, tacava fogo, uma época estava atacando fogo, só porque a pessoa tomou essa decisão, essa escolha que fez. Sim, violência, né? Violência, entendeu? Então, cara, o que o Papa quis isso, traz para perto e cuida.
É mais fácil você cuidar de quem está perto do que quem está longe. Não que precise de cuidar também, que não é uma doença. Eu digo assim, eu não sou entendido Mas precisa disso. de viver o amor, né? Precisa viver. O amor fraterno entre os Precisa viver o amor fraterno dos irmãos. irmãos. Então, respeitando. Tudo começa pelo respeito. Entendeu? Pelo respeito. E escolha. Jesus disse assim, você quer me seguir? Vem. Toma a sua cruz e segue. Né? Ele não vai dizer para você, primeiro eu vou lá enterrar meu pai. Não, você vem. Aqueles que quis primeiro enterrar o pai primeiro, ficou com o pai. Entende? Ficou, porque Jesus tem pressa, entendeu? Rosal, então, vem. Pegando um gancho nisso que você está falando, de congregação, né? Que a guerra das ideologias, das congregações, das igrejas, né? E assim, igual você citou aí a tua história que chegou com um anel, chegou com um brinco, chegou esperançoso, né? Antes de receber a chicotada, né? Aí chegou lá, quem é você, esse brinco aqui? Tira isso, você não é bem-vindo aqui. A mensagem foi essa, Foi né? essa, a verdade A mensagem foi essa. Volta do jeito certo. Assim, do jeito que você tá, você não é bem-vindo aqui. E assim, e é engraçado, ainda bem que você foi tratado com amor no outro ambiente espiritual. Porque você poderia ter ido para um bar. O bar. E no bar, alguém poderia ter te tratado com amor. Exato. E essa história acontece muito. E você ia voltar nesse bar de novo, e de novo, e de novo. Você ia congregar no bar, digamos assim, né? Com a coisa do mundo. Não congregar a palavra, mas congregar o vício, né? Você ia estimular o vício. Porque foi tratado com amor no bar. Foi acolhido. Ninguém, exatamente, foi aceito, foi acolhido, né? Foi enaltecido, talvez, foi confortado, exatamente. né? E ninguém pediu para você tirar o anel no bar, ninguém pediu para você tirar o boné, o brinco, sabe? Você foi abraçado. Você foi do jeito que você estava. Exatamente. Então, muitas vezes, devemos, assim, aquele papo que a gente teve aqui antes do amor, né? Antes o amor do que qualquer outra coisa. Se acerta quando você... Rosalvo, volta aqui, quando você sentir no teu coração que você tem que se acertar, você se acerta. Olha a diferença, né? Daquele chicote, né? Só é bem-vindo aqui. Só é bem-vindo aqui quando tirar tudo. Exatamente. Porque o Espírito Santo mesmo, ele vai mostrando pra gente. Você não precisa chegar quando você vai tirar aquela capa né, todinha, você Ângela? automaticamente você depois volta. Agora, vai aos poucos, você vai vendo que aquilo ali é pecado. Por exemplo, eu frequentava a igreja... Você já teve alguma experiência? Até te perguntar aí, você já teve alguma experiência desse tipo? De chicotada? Muitas. De chegar aí na igreja, eu não via que eu morando com meu marido, assim, a gente não tinha um sacramento, não era pecado. E muitas pessoas falavam assim, não, você pode comungar que não é pecado. Mas dentro de mim, já tinha que eu não podia. Então eu não recebia mais de 20 anos. Mas quando o Espírito Santo mostra, ele vai... Não é incomodar, que o pessoal tem mania de falar que o Espírito Santo incomoda. Ele vai mostrando. Revela, né? Nessa época, era naquela época que você citou pra gente que era os finais de semana? Que... sim. Porque a gente, assim, eu era sempre católica, mas dos domingos. Sim. Não de rezar o terço. Hoje eu rezo o rosário. Eu não consigo ficar sem rosário. Às 4 horas da manhã, junto com o Frei Gil, se ela manda lá no Instagram, vem rezar o rosário comigo. Ainda bem que tô dormindo. De adoração, de ter esse entendimento e a missa. E nós católicos, assim, como se entendesse o que é a missa. É o ápice. A cura, a libertação, tudo acontece ali quando o padre fala, esse é meu corpo, esse é meu sangue, aquilo ali. Então, abre seus olhos da fé. Quando você entra... É impactante, entendeu? Isso. Quando você faz parte, eu posso falar da nossa igreja, né? Quando você começa a entender os mistérios de Deus, as coisas maravilhosas que tem dentro da igreja, você fica maravilhado. Você sabe que você pode, entendeu? É como Deus olhar para você e falar assim para você, vai em frente. Você olha, cara, não dá não. Mas ele fala, mas eu tô falando para você ir. Entendeu? Aquela voz que você ouve, né? Vai lá. Sim. Né? E Deus fala, então você começa a entender. A Ângela falou algo interessante aqui, que as pessoas não falam assim, mas por que que... Primeiro estão falando assim, a igreja católica está perdendo muitos jovens para o mundo. Tá não, cara. Tá não. O mundo está perdendo muitos santos. Né? A igreja, vai pegar aí no ano passado, tinha mais de 50 mil jovens. Na jornada, né? Na jornada, mais de 50 mil jovens, velho. Né, dentro de um rincão, né, glorificando a Deus. Eu vejo assim, os jovens, eu tô falando dos jovens em geral, não vou falar só da igreja católica, porque a gente trabalha com jovens e no meu trabalho particular eu convivo muito com eles, né, com jovens de todas as denominações ali que vão ali
na minha lanchonete ali, eu converso, eu vejo a alegria deles. Eu fico muito feliz quando eu vejo o jovem com a Bíblia no braço. Não importa onde, mas chega com a Bíblia, chega no trailer com Bíblia debaixo do braço, senta com todo mundo. Isso eu acho bonito, sabe por quê? Porque tá gravado no coração, e se ninguém tira. O amor, a liberdade. Hoje o jovem que quer hoje, ele tem liberdade para servir a Deus e ele não perde nada com isso. Sabe? O jovem hoje ele tem liberdade, ele tem alegria. Posso. As minhas sobrinhas mesmo falam assim, às vezes para mim assim, a gente quer ir em tal lugar. Eu falei, você pode ir onde você quiser. Você é livre. Você só tem que saber quem você é, aonde você está. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então é isso. Então hoje... Eles chegam lá no Cantinho Doce, lá no trailer na Barra do Jucu, na praça. A gente conversa. E pede assim, tio Rosal, me vê um amoroso. A gente chega a gente estava falando, a Ângela estava falando na missa, né, que para nós católicos é o ápice, né? A presença de Jesus real, né? Quando eu entendi isso, para mim foi maravilhoso, entendeu? Há uma diferença muito grande, porque a Eucaristia, o Cristo ali no nosso meio, na nossa frente ali, é algo que nos leva para outra dimensão, né? Você entender o amor de um Deus que se faz tão pequeno, que cabe na palma da sua mão. Cara, que amor é esse? Né? A gente começa a estudar a igreja, a gente começa a estudar porque a igreja ela vem da tradição apostólica. Aquilo que Jesus fez com eles, os apóstolos continuaram fazendo até chegar hoje. Eles não mudaram. A única coisa que mudou foi o formato do pão, que antes era um pão, né? Aí foi formando uma forma que ficasse mais prática, mas não perdeu não perdeu a unção. A unção está ali. Então, nos leva a crer o milagre da Eucaristia é quando um sacerdote pega uma âmbula preparada, e ela só é preparada para aquilo dali, preparada no lugar exato para aquilo dali. E o padre levanta aquela âmbula e consagra, né? E ele diz as palavras, né, que são as palavras mais abençoadas que existem. Isto é o meu corpo. Isto é a do verbo ser. Eu sou. Que quando Moisés perguntou na sarça ardente, quem é você? Eu sou. Isto é o meu corpo, é do verbo ser, eu sou. Isto é o meu corpo. Aquele momento ali, o próprio Deus se faz presente no meio de nós. Isto é o meu sangue que será entregue por vós. Ele já está preparando a cruz, o sangue será derramado todo na cruz por nós. Né? E o padre pega o cálice com o vinho do sangue de Cristo, coloca uma gotinha de água, que significa o santo unindo ao humano, né? E isto é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. E aquilo ali era maravilhoso. Aí você vê, as pessoas às vezes não tem, olha vão para a comunhão de qualquer jeito, não pode de qualquer jeito. Então os jovens começam a entender o seguinte, que eles estão indo tendo um encontro com o Cordeiro, com o noivo. Nós temos que ir para a missa como as noivas de lamparina acesa, vai ter um encontro com o noivo naquele momento ali. Amém. E o mais importante também, que eu acho que é uma diferença muito grande, mas eu vou falar da minha igreja, por que a gente vai ao Santo dos Santos, que é o Santíssimo hoje? Porque, ainda falando da missa, porque depois que ele consagra as hóstias que ficam ali, sempre sobra. Né? As pessoas têm curiosidade, o que vocês fazem com as hóstias que sobram? Às vezes as pessoas que não vão na igreja perguntam isso pra gente, né? O que vocês fazem? As hóstias que sobram, elas continuam sendo o corpo de Cristo. Ela foi consagrada. Uma vez consagrada, não deixa de ser consagrada. As que sobram, ela vai para uma âmbula, vai para uma caixinha chamada sacrário e é colocada ali dentro. Para quê? Para que na próxima missa outras que ainda não foram consagradas sejam consagradas, e essa que está lá dentro do sacrário, que é a Arca da Nova Aliança, venha para cá, que já está consagrada, é dada novamente, e dessa outra que se sobrar mais alguma, essa nova vai lá para dentro, que essa outra que já estava consagrada, que já é o corpo, já se entrega logo. Que esse sacrário sempre tem que ter uma hóstia ali dentro, porque aquele ali representa para nós a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? O pão da palavra, a tábua dos 10 mandamentos e o cajado de Arão. Né? Cajado de Arão. Jesus Cristo é tudo isso. Ele é o cetro de justiça, ele é a palavra de Deus, ele é o pão descido do céu.
É um milagre. É o milagre. Então, o que acontece? Então, quando você vai para Santa Missa, acaba a Santa Missa, né? Se eu for na igreja amanhã que não tiver missa, mas o Jesus consagrado está lá dentro. Então, eu vou no Santos dos Santos. Por quê? Porque e isso é importante a gente ter isso, né? E a gente deu isso na formação quando a gente fala do tabernáculo, né? Do tabernáculo. As pessoas iam no átrio, que é o pátio da igreja, o santo lugar, que é a igreja, mas tinha um santo dos santos, que só o sacerdote entrava. Hoje nós temos acesso, porque Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus. Então, a gente tem acesso. Então, o sacrário hoje para nós ali é o santo dos santos. Então a gente entra, nós católicos entramos na presença de Deus, né? Aí infelizmente alguns falam assim, vocês estão adorando um pedaço de pão. Nunca foi pão. Tem gosto de Nunca. pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. Tem gosto de vinho, mas não é vinho. É isso que faz, isso é a riqueza da igreja. Essa é a riqueza da igreja. Isso que faz a gente ficar apaixonado pela igreja, entendeu? E essa forma de você ser apaixonado por tudo isso é que você experimenta milagres. E quantos milagres, transformações e curas são, porque no Santíssimo, como nós fazemos adoração, Deus nos revela ali, né? Nossa, demais. Tem uma passagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela estava no convento, né? E naquele momento ela não tinha nada para oferecer para Jesus, ela foi para o Santíssimo contar os tijolos do Santíssimo. Ela falou, Senhor, eu não consigo te adorar, eu tô da pior forma, mas eu tô aqui. E ela estava contando os tijolos do Santíssimo. E Jesus falou para ela, foi a melhor adoração que até hoje você pôde me oferecer. Exato. Não é você dar a Deus aquilo que você dá. A verdadeira adoração não é você dar a Deus aquilo que você quer dar. É você dar a Deus aquilo que ele quer receber. E hoje na nossa paróquia a gente está com um padre, né? O padre George, que ele é nosso pároco agora, assim, ele acolhe até as loucuras que a gente quer fazer. A gente mostra o projeto para ele, ele sempre assim, vai. Mente aberta, né? Mente aberta. Então, assim, para a nossa paróquia foi uma bênção. Para nós, assim, também, que a gente, todos os projetos nossos, a gente primeiro mostra para ele. E ele sempre está acolhendo, orientando, diretor espiritual, assim, maravilhoso. Muitas vezes a gente, nas conversas nossas, assim, que a gente faz, mas ele sempre acolhendo todo mundo. Ele faz uma abertura, igual, por exemplo, ele pega as pessoas, bota nas equipes, ele vai trazendo todo mundo para perto, valoriza, entendeu? Então, assim, hoje na nossa paróquia, assim, com a presença do Padre Jorge, nós crescemos muito. Está em movimento sempre a nossa paróquia. Eu queria te fazer uma pergunta, Ângela, tá até fora do roteiro isso daqui, mas é uma dúvida pessoal, mas acredito também que seja de muitos. Né? Eu fui católico, né? Eu fui batizado na igreja católica, né? Bebezinho, né? A igreja católica batiza crianças, né? Batiza. Aí fui batizado, fui católico até talvez até... Acredito que todo mundo falava naquela época que era católico, né? Você não é nada, você é católico. Né? Então tinha a questão de... Eu devo ter ido numa missa umas, sei lá, 10 vezes no máximo, né? Naquela época, né? Mas quando me perguntavam, o que você é? Sou católico. Católico. Porque o católico naquela época era prático, né? Todo mundo sabia o que tinha que fazer, né? Só ia à missa, né? Aquele negócio do católico do domingo, né? Católico de domingos, né? Tinha muito disso naquela época, né? E sétimo dia, casamento. Então, eu vivenciei isso na igreja católica como uma coisa muito rasa, né? Aí tinha aquela missa, uma coisa meio mais fria, né? Uma coisa menos calorosa. Até que era chata, né? Você não tá entendendo muita coisa. Tem que fazer isso, tem que... né? Ainda mais porque era muito novo também, né? Tem tudo isso. Só que eu vejo que a igreja católica, ela evoluiu muito. Ela tem essa questão agora dos jovens, né? Tem os retiros, não sei se tinha naquela época, não era do meu conhecimento. Mas hoje tem essa pegada dos jovens, essa pegada de grupo de orações, né? De estar mais próximo um do outro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, em que momento isso surgiu, né? E qual a verdadeira... O que você sentiu em fazer parte disso, em estar envolvida com essa questão da renovação, né? Da Igreja Católica, com os jovens, principalmente. E como que Deus tocou no teu coração... como é que foi essa trajetória? A liturgia da igreja, ela não muda. A missa é o ápice. Aonde você for, em qualquer parte do mundo, onde está acontecendo uma missa aqui, hoje está acontecendo no mundo inteiro. É o mesmo evangelho, a mesma leitura. A nossa liturgia é única.
Não muda. Talvez a forma, de repente, dos padres. Tem uns padres que são mais carismáticos. Eu acho assim, nós, com a renovação é uma coisa assim, muitos gostam, muitos não gostam. Tem uns, como falo, católicos tradicionais. Imagino. Entendeu? Ortodoxo, Só que assim, né? a missa, ela não muda. Ela é única. Ela é única. Talvez um canto ou outro, da forma de tocar, de cantar, que hoje os ministérios de música, tem muitos ministérios de música maravilhosos, né? Sim. Mas a missa não muda. A renovação veio trazendo os jovens, né? Pela animação. A animação que a gente faz muito é dentro de um grupo de oração. Dentro do grupo de oração, a gente chama, são considerados loucos. É. Mas, assim, dentro da igreja, na missa, ela não muda uma vírgula. E nem precisa se mudar. Nem se precisa, porque tem toda a riqueza ali na liturgia nossa. As leituras, a gente vive, aquele primeiro momento é a palavra. A gente comunga da palavra. A primeira parte da missa é a palavra. A segunda parte já vem a Eucaristia, é o ápice ali, nosso. E os padres? Eu acho que a mudança, assim, não mudança que eu falo, assim, a pegada do padre. Tem uns padres que são mais animados, tem uns que é mais... Na verdade, a missa, ela, além de ser o ápice, eu entendi uma coisa que o Rômulo quis assim, perguntar, talvez ele não soube expressar. Mas essa diferença do movimento da renovação com a missa. Mas a missa é o ápice, é onde nós católicos não podemos nos desvincular. Não muda. Nem a renovação carismática. Nem a renovação carismática, ela muda. E assim, como eu já escutei várias vezes no nosso grupo de oração, que se você tiver de ir no grupo de oração ou na missa, você vai na missa. Vai na missa. Porque a renovação, ela é um movimento dentro da Igreja Católica. Como tem vários movimentos. A nossa igreja tem o SCC, que é Encontro de Casais, tem o EJC, para os jovens. Mas a renovação também é um outro movimento. A renovação, na verdade, surgiu com os jovens, né? Que estavam num retiro Talvez lá nos Estados Unidos. A renovação veio trazer para a gente essa intimidade com o Espírito Santo. Que a gente não tinha. Achava que Foi o Espírito Santo... Isso que eu queria perguntar, exatamente. Foi isso. É o Espírito Santo. A gente achava que o Espírito Santo estava distante de nós. A gente achava que o Exatamente, Espírito esse é o Santo ponto. era aquela... Hoje não. Tava longinho. Longinho. Então, essa intimidade com o Espírito Santo, que eu acho que a renovação trouxe com esse ensinamento, que acho que é a mudança, assim, essa pegada nova da Igreja Católica. Que, na verdade, a renovação carismática nada mais é que o batismo no Espírito Santo. Que hoje, nas igrejas evangélicas, eles, quando estão no culto, né, eu já participei, eles têm esse batismo junto com a partilhada da palavra, junto com os louvores, né? E na nossa igreja, nós temos os movimentos que criam uma intimidade com o Espírito Santo. A renovação carismática é esse movimento. Temos outros movimentos de jovens, de casais, de ajudas dos vicentinos, né? Eu acho que são para pessoas que são mais carentes. Fez com que esse movimento, muitos de nós não servimos só na renovação. Nosso grupo de oração, por exemplo, eu era coordenadora, eu era da limpeza da igreja, fiquei 10 anos, ficava com ciúme que alguém sujava a igreja. Fazia parte da equipe de liturgia. Ela fazia a gente tirar o sapato para ir no Santíssimo. Fazia. Então, você começa a servir dentro da igreja. Então, a renovação mostrava isso, a importância de você servir dentro da igreja. Qual era o ministério, qual era a pastoral, que a nossa igreja tem muita pastoral. Então, eu falo que a renovação te ensina, te prepara para servir dentro da igreja. E a intimidade profunda com o Espírito Santo, né? Que é tudo. Você não tem como você servir a Deus sem o Espírito Santo. Não. Não tem como, não tem como. É verdade. Você precisa entender da presença do Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é ciumento. Ele faz parte. Gente, faz parte, ele fala. Você está em casa fazendo café, o Espírito Santo está falando com você, cara. Né? A gente tem uma oração muito linda para que o Espírito Santo nos instrui os vossos fiéis, né? Ele ensina a gente, ele fala. Quando você vai fazer alguma coisa errada, ele fala para você, cara, isso está errado. Ele fala. A gente é teimoso, né? A gente é teimoso. Desobediente. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Espírito Santo, que às vezes puxa a orelha da gente, ele te faz experimentar coisas maravilhosas. Sim.
Ele é muito bom, ele é muito bom. A gente fala assim, você é devoto de algum santo? Eu gosto de todos os santos, mas o Espírito Santo é meu xodó, né? Que eu falo assim, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo, eu defino sempre isso, né? O Espírito Santo é o derramamento de amor, do pai para com o filho, do filho para com o pai. E esse derramamento de amor entre os dois ali, para mim, é o Espírito Santo. Aí Deus, como nos ama, nos coloca no meio ali, ó, desse derramamento de amor. A gente fica ali naquele meio ali, ó, recebendo amor do pai, recebendo amor do filho, e o Espírito Santo aí nos nadando ali, né? Na verdade, os santos da Igreja Católica não é nada mais do que pessoas que renunciaram à vida para servir a Pra Deus. servir a Deus. Às vezes as pessoas têm uma falso entendimento de achar que o santo é uma imagem. Não, ele é um retrato da pessoa Só isso. que renunciou à vida dela para estar ali servindo a Deus, para pregar o evangelho, para estar ali se doando diante do Senhor, né? Isso aí, Angélica, foi um dos motivos pela qual eu não queria ser católico, não queria entrar na igreja católica, né? Eu tinha essa visão, eu tinha esse ensinamento, né? Mas quando você descobre, por exemplo, cara, se eles puderem chegar a esse nível, eu também posso. Eu também posso. O que mudou de Pentecostes para cá no mundo? O que mudou de Pentecostes para cá? Se o Espírito Santo é o mesmo com a igreja, o que mudou? Só foram os discípulos. Só o que mudou foram os discípulos, que hoje somos nós. Somos nós. Somos nós. Que na época eles responderam como eles tinham que responder ao Espírito, ao chamado. O que mudou foi nós. A gente que mudou. Né? A gente que mudou nesse chamado de lá para cá, porque o Espírito Santo é o mesmo. Uma outra coisa que nos diferencia muito, 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 muito é o amor por Maria. É incondicionalmente, não tem como eu dizer para você, eu sou católico, mas eu não gosto de Maria. Não tem como, porque não existe outra mulher igual àquela. Mamãe é linda, né? Não, ela foi separada, ela foi preparada por Deus. Ela foi preparada por Deus para um propósito. Nasceu para aquilo. Quando eu pego Miqueias, capítulo 13, que ele fala assim, né? É de ti, Belém, que vai sair, né? E eu vou me afastar de você, Israel, porque o povo estava andando em pecado, até o dia em que eu der à luz aquela que há de dar à luz. Cara, isso é fantástico. Quando eu vejo isso, eu falo, cara, isso é demais. Quando o anjo chega para ela e diz assim, ave cheia de graça. Cara, o que é uma coisa cheia? Não é uma coisa por aqui. Cheia é algo que transborda. Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Cara, eu fico imaginando isso. Cara, que grau de intimidade alguém pode ter a ponto de se transbordar de Deus. De Deus. Que ele fala, o Senhor é contigo. Você rendeu graças aos olhos de Deus. Cara... É fantástico isso. A palavra lá atrás vai dizer assim, que Enoque agradou tanto a Deus que Deus levou Enoque em vida para ele. Foi arrebatado, né? Foi arrebatado, ele não experimentou a morte. Elias, apesar de duvidar de Deus, foi. Moisés também estava no céu, porque depois aparece na transfiguração, né? Mas ela não, ela foi transbordada. Ela foi elevada, né? Uma jovem de 13, 14 anos. Entendeu? E aquela mesma jovem de 13, 14 anos, depois que ela recebe o chamado para ser a mãe do Salvador que ela esperava, olha o tamanho de tudo isso, a primeira atitude dela, nossa, minha prima está grávida, ela vai precisar de ajuda, eu vou para lá ajudar. A Isabel, ela sai de Nazaré, da Galileia, vai lá para servir. E o mais bonito é que quando ela chega, né? E eu falo assim que Maria é bem brasileira, que antes de chegar na casa de Isabel, ela já grita Isabel. E a Isabel grita. Quando eu ouvi a sua voz, que ela já gritou de longe, a criança estremeceu no ventre, ela ficou cheia. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela ficou cheia do Espírito Santo e proclamou, que honra, Maria, vinha até a mim, a mãe do meu Senhor. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu falo assim, cara, não tem como. Então, o amor que a gente tem por Maria não pode sobrepor o amor que nós temos por Deus e por Jesus Cristo. Nunca pode. Por isso que ela amou ele até a morte. Até ela precisou dele. Porque sobre a coroa dela tem uma cruz que significa para nós isso, sobre a coroa, né? Deus acima de tudo.
A gente tem que ter essa noção, porque o catecismo ensina isso. O problema é que nós católicos Amém. não estudamos catecismo porque nós temos preguiça de Falta estudar. conhecimento. Essa é a verdade, falta de conhecimento. Meu povo Falta se perde de por falta de conhecimento. conhecimento. Você começa Verdade. a procurar ali, você vai ver que você tá no Tá lugar escrito certo. isso, né? Está escrito isso. Você tem que estar ali, entendeu? Então, o nosso amor por Maria, né? O meu amor por Maria, ela é assim, é incondicional. E o Entendeu? pedido dela também, né? Isso. O pedido que ela faz, adore meu filho. É. Adore. Adore, né? Visita mais o sacrário. Isso, a primeira coisa Os que ela pedidos fez. que Nossa Senhora né? faz. Eu nem posso começar a falar, porque eu amo tanto ela, são tantas experiências com ela que, assim, Não, e outra é coisa. Eu tô imensurável. ouvindo o Rosalvo falar de transbordar, e assim, voltando um pouquinho ao assunto anterior, mas já incluído nesse assunto também, eu tô muito feliz de ver esses movimentos que a Igreja Católica, que através da Igreja Católica vem sido promovendo, de renovação, de jovens, o retiro espiritual, retiros espirituais, porque eu tenho acompanhado nas redes sociais algumas pessoas que são católicas e, cara, eu vejo elas postando os stories dela, fazendo aquela... Quanto amor que elas falam, cara, depois de sair de um retiro desse. Nossa, Como elas falam de maneira apaixonada por Jesus, por Deus, sabe? E assim, e é uma coisa que eu não conhecia, é uma parte da Igreja Católica que eu acho que muitos não conhecem. As pessoas estão presas ainda naquela igreja de Antiga. missa. Não que a missa seja ruim, a missa é algo poderoso, né? Algo bom, mas aquela visão antiga que... não podia uma coisa, não podia. Isso, aquela visão antiga, talvez remetendo pela ignorância ao Antigo Testamento, né? Aquela visão de tomar uma chicotada da palavra, não que aconteça, mas que a visão das pessoas é a ignorância, né? E pela renovação, pelo retiro espiritual, as pessoas vêm falando de uma maneira apaixonada. Eu venho acompanhando alguns jovens falando sobre a Igreja Católica. Os padres que têm surgido. Que legal. Eu participei assim, pela televisão, na Canção Nova, no Ano Novo, o padre Roger falou, a pregação dele, o tema era: quem não adorar, não vai aguentar. O tema da pregação dele. Mais ou menos isso. Quem não adorar, não vai aguentar. Porque Só pela adoração. o nosso dia a dia, nosso dia a dia pessoal, Verdade. se a gente não tiver fé, cara, a gente tá no sal, cara, se a gente não tivesse fé, entendeu? Se a gente não se verdade. pegar isso, porque, cara, são muitas provações, né? Ganhamos muitos amigos, mas também muitos inimigos. Muitos. Pela fé. E assim, eu digo pra você, eu digo pro mim e digo pra Ângela também, a gente não consegue viver sem Deus. Não consegue. A gente não consegue viver sem Deus porque Deus é tudo em todos. Com certeza. Entendeu? Ele é tudo. Só ele basta. Só ele basta. A gente passa por tanta coisa na nossa vida. Que Igual as você pessoas falou falam de isso. vazio, né? Mais cedo, lembra? Falando de vazio, um vazio. Esse né? vazio aí só Deus pode preencher. Tem hora que a Não gente tem passa por jeito. situação que as pessoas falam assim, mas por que você está passando por isso? Se você está só dentro da igreja. Eu falei, ué, mas quem disse que por eu estar dentro da igreja eu estou privado de passar por provações? Quem disse que porque eu estou servindo a Deus, eu estou privado de receber bênção? Não, Na verdade, não é esse o nosso ensinamento, né? O nosso Não. ensinamento é estar caminhando com Jesus caminhando. e pedindo Maria intercessão, né? Intercessão, entendeu? Eu falo para você, Rômulo, aqui falar para o pessoal que a gente passa, né? Uma das perguntas que a Angélica me mostrou lá, né? Da sua como é que é? Conversão, não, da sua intimidade com Deus, né? Experiência. Da sua experiência com Deus. Eu tenho umas experiências com Deus fantásticas, cara, entendeu? Eu tenho uma experiência. Quero ouvir. Eu tenho... Temos tempo, Angélica? Tem tempo ainda? Quanto tempo nós Vou temos? perguntar meu amigo, nós temos tempo ainda, meu amigo? Temos 20 minutos, dá para falar. 20 Então, minutos. a gente tem Vamos uma experiência com Deus assim, fantástica, né? A minha esposa, ela não podia engravidar, minha esposa, né? E em 2009, eu fiz uma oração para Deus. Deus, eu sentado ali na praça, falei assim para Deus, assim, sozinho, né? Deus, será que um dia eu vou ter a graça de ver um filho meu correndo nessa praça? Isso foi em 2009. Eu vi o pessoal brincando, aquilo doeu no meu coração, que eu já estava casado já há 10 anos, não tinha um filho. Interar 10 anos de casamento, não tinha um filho ainda, né? Porque ela também não podia ter filho também. E eu fiz essa oração a Deus, simples oração, simples. Só conversou, bateu um Só papo, bati né? papo com meu amigo, né? No ano seguinte, eu estava com meu filho no braço. Uau. No ano seguinte, eu estava com meu filho no braço, né?
Nosso Dandan. né? Nosso Então ele Dandan. foi produzido logo depois, né? Logo Porque depois, tem né? 9 meses, um né? ano depois, quando eu fiz 10 anos de casado, eu faço 10 anos de casado no dia 16 de janeiro. Eu fiz 10 anos de casado em 2010. 10 anos de casado, 16 de janeiro. Ele nasceu no dia 15 de janeiro. Entendeu? Quando eu fiz 10 anos de casado, Deus me deu de presente. Naquela pergunta que você Aquela fez, ele pergunta que curou eu tua fiz, esposa Ele curou minha esposa. da infertilidade. E ele fez isso. E Uau. mais do que isso, ele fez muito mais do que isso, né? Com 2 anos eu descobri que meu filho tinha uma doença rara. Né? Ele é raro, ele é um dos raríssimos, né? Raro, ele é raríssimo, né? Ele tem uma doença raríssima. Ele tem mucopolissacaridose tipo 2. Até alguns médicos que você vai fazer, ele vai fazer uma consulta, ele tem que estudar o que é a doença, porque não sabe. Eu nunca ouvi falar. É mais ou menos assim, 50 mil crianças que nascem no mundo, uma nasce com essa doença. Então eu ganhei na Mega Sena, né? Eu fui sorteado, né? E dando glória a Deus. Porque na época que a gente descobriu, só tinha 201 casos no Brasil. E 4 no Espírito Santo, só, que a gente se conhece hoje, né? Depois foi acontecendo as coisas, foi acontecendo mais. Mas o tempo todo Deus provando. Ele é um Deus poderoso, um Deus comigo, um Deus conosco, né? O médico falou assim pra gente assim, olha, filho, vocês vão ter que ter muita fé. Eu falei, isso a gente tem. Vocês vão ter que ter muita força. Isso eu já não sei se a gente tem, mas fé a gente tem. Né? Por quê? Porque, olha só, vai chegar um tempo que ele vai parar de falar, vai parar de andar, vai parar de enxergar e vai ficando complicado. E o tempo de vida dele, o máximo é 10 anos. Meu Deus do céu. Né? 10 anos. Aquilo para mim foi uma facada, né? E só tinha Deus pra gente recorrer. E falei, graças a Deus que nós temos Deus pra recorrer. Mesmo tempo de casado, né? Vocês tinham antes dele. E começamos a batalha, né? Aí começamos. O Daniel brincava, corria, entrava na igreja, Eu conheci, eu tenho 13 anos de grupo de oração, conheci o Dandan assim que ele nasceu. Isso. Aí o Dandan tava lá. Depois, quando ele estava com 5 anos, o governo parou de doar a medicação e foi piorando a situação dele. Foi piorando. Imagino que seja cara, né? Piorando. Pela raridade. Na época era mais ou menos 980 mil reais Que isso? por ano o tratamento dele, que o governo dava. Aí parou, né? Caramba. Aí o que acontece? Hoje, Daniel, o médico falou que até 10 anos. Daniel, daqui a 13 1 milhão de dias... reais por ano, né? Isso. 1 milhão arredondando. Por isso. Daniel, daqui a 13 dias, vai fazer 14 anos. Fazer 14 anos, daqui a 13 dias vai fazer 14 anos. Hoje ele não anda, não fala e não enxerga. Sobre uma cama ele está. Mas o amor de Deus e a provisão de Deus é tão grande, né, que as pessoas não conseguem entender. Como que você consegue continuar servindo a Deus dessa forma? Eu falei assim, cara, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque o que Deus tem para ele é muito maior do que eu posso imaginar. Né? A enfermeira que está... Hoje a gente tem enfermeiras pelo plano de saúde que cuida dele na nossa casa. A gente tem 3 enfermeiras. Uma que entra às 7 horas da manhã de um dia, só sai às 7 horas do outro. A outra pega às 7 horas, fica até 7 horas. A outra pega às 7 horas, fica até 7 horas do outro dia. 24 horas. 24 horas, porque ele hoje usa aparelho. Dentro do nosso quarto, dentro do quarto dele é uma enfermagem. Um hospital. Um quarto de hospital. Um quarto de adaptado. hospital a gente tem dentro de casa. E uma mulher um dia me perguntou assim, se Deus não curar o seu filho, o que você vai fazer? Isso você só escuta dentro da igreja, que ninguém lá de fora tem coragem de perguntar, não. E se Deus, Rosalvo, você prega do amor de Deus, você fala do amor de Deus, e se Deus não curar o seu filho, o que você vai fazer? Continuar louvando e agradecendo. Continuar servindo a Deus. É isso que eu vou continuar. A oração que eu fiz para ele agora na virada do ano, eu falei assim, ei filho, você não tá mais difícil, né, para você, né? Mas você vai aguentar firme aí. Quero te agradecer que a gente fez uma promessa que em 2023 eu não ia passar o Natal e o Ano Novo no hospital com você, porque 2022 para 2023 eu passei, né? Você já me deu essa resposta deu um aí. presente já. Mas hoje no ouvido dele eu falo muito sobre o céu para ele. Mesmo ele não entendendo, eu falo para ele sobre o céu. Ei, olha, lá tem árvore da vida, tem fonte, tem um campo vasto, né? Tem estrada de ouro que você vai correr. Aqui você está preso, mas lá você vai correr, você vai brincar, você vai falar,
Entendeu? E eu falo isso para ele. Eu tenho que falar isso para ele. Eu tenho que criar nele essa expectativa. Se ele vai ouvir ou não, não importa. Eu tenho que falar. Esse é meu papel, falar isso para ele, de pai, falar isso para ele. Mas qual é a minha experiência com Deus? Eu vi o cuidado de Deus conosco. Primeiro, para a gente ter todo esse cuidado hospitalar, eu tenho que entrar na justiça. Eu não precisei, Deus mandou. Para mim, assim, sem fazer nada, sem fazer nada. Isso, ó. Simplesmente a médica chegou e falou bem assim: ele precisa disso, 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 disso. 3 dias lá em casa estava montando os negócios. 2022 foi o ano da minha prova com Daniel. E da minha aproximação mais de Deus e confiar plenamente em Deus. Daniel eu peguei o Covid, passei para ele o Covid, e a gente ficou 40 dias no hospital, na UTI com ele. Quando estava encerrando os dias, Daniel teve um problema, que passou o dia, beleza, tranquilo, e de repente a gente olhou o dia estava normal, a médica falou bem assim pra gente assim: Daniel tá muito parado, vamos fazer uns exames nele rápido que eu quero ver. O coração dele tava parando e a gente não sabia. Foi correr, mas vamos entubar ele, e se não conseguir entubar ele, a gente vai fazer um atráqueo nele. Ele já come pela gastro, a gente vai fazer um atráqueo nele. Levamos Daniel para UTI. 2 horas da manhã, na segunda-feira chuvosa, não tinha ninguém, só tinha eu dentro do hospital, na UTI com ele. E ele teve uma parada de 1 minuto e 20. Parada, parou, morreu, 1 minuto e 20. 1 minuto e 20 morto. Morto. Eu estava dentro de uma sala escura, sem ninguém, tudo fechado, bateu um vento dentro daquela sala. Eu falei assim: cara, meu filho morreu agora. Eu sozinho, que a mãe dele estava em casa, os outros parentes tudo com Covid, não podia ir. E daqui a pouco a médica chegou e falou assim: olha, aconteceu algo, que Daniel teve uma parada de 1 minuto e 20, tivemos que não entubar ele e tivemos que fazer um atráqueo nele, mas a gente conseguiu ressuscitar ele. Eu falei: glória a Deus por isso. Ela falou assim: algo que a gente não vê acontecer todo dia. Ele voltou. Eu falei: graças a Deus, é isso. Forte. É quando Deus tem um cuidado, né? Eu falo que nós, como pais, a gente, quando tem um amor de filho, é muito diferente, né? E essa experiência, assim, de ver um filho morto, eu também tive com a minha filha. A minha gravidez foi de risco. E a Ana ficou parada 1 minuto, que ela tinha bronquiolite, coqueluche e refluxo. E eu falando com a médica do SAMU, na hora que ela engasgou com leite, né? Eu tava amamentando. Ela falou: impossível, sua filha tá morta. A minha filha, ela ficou roxa por 1 minuto, contato no relógio. E aí, quando o SAMU chegou lá em casa, que aquela menina tinha voltado, a médica não acreditava. Ela pegava a menina roxa e ela olhava pro olhinho dela e eu olhava pra ela assim, e eu tremia toda. Ela falou assim: minha filha, você acabou de receber um milagre. Então, assim, é tão bonito quando Deus, ele responde você. Você vê. E o cuidado. É um zelo tão grande. Isso aí aconteceu de março para abril. Em setembro, então, foi assim, no mesmo ano. Para mim foi a maior prova mais difícil que eu já passei na minha vida, né? A gente teve uma quinta-feira em setembro. Eu acabei de dar o banho nele, que a gente que dá banho nele, dava o banho nele, ele teve um refluxo. Não é fácil. Ele começou a ter uma crise que ele nunca teve, uma crise que ele teve ali, e eu fiz tudo que eu sabia fazer, massagem no peito, tudinho, papapá, botei oxigênio nele, botei aparelho nele, ele acalmou, tranquilo. Mas a gente ligou para a Unimed: olha, tá assim, 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 acontecendo isso, não vou mandar uma ambulância para você, mas vai chegar em 50 minutos. Eu falei: nossa, 50 minutos? 10 minutos depois, não, meia hora depois, Daniel começou a ter uma segunda crise. Só que a crise que ele deu agora não foi igual à primeira, foi muito mais forte. Eu fiz tudo que eu podia fazer e não consegui. E ele, da segunda vez que ele bateu, ele começou a se bater, ele nunca se bate. Ele começou a se bater, eu chamei o pai da Lívia, meu cunhado, para ajudar a segurar ele, um cara desse tamanho forte, não consegui segurar ele, tão forte que ele estava se batendo, e todo mundo dentro de casa chorando, que Daniel estava morrendo, daqui a pouco ele para de se bater, vai ficando gelado, vai ficando roxo, olhando para mim, e eu fazendo as massagens, tipo assim, não dando para fazer mais nada, né? O meu cunhado que estava comigo no quarto saiu do quarto também, porque viu que eu não tinha para fazer mais nada, saiu chorando. E eu fiquei olhando pra minha cara assim, o olho dele fechando. Né? E eu vi ele morrendo. Eu falei: meu Deus.
me acode, porque eu não sei mais o que fazer. E É um ele tava desespero muito grande. Socorro, Deus, né? gelado, socorro de Deus. E quando eu não tinha mais nada para fazer, eu falei assim, cara, abracei, comecei a chorar. Falei, vai com Deus, filho, não sei o quê. Uma mão tocou em mim e falou bem assim, pega um aparelho lá em cima, um ambu. E eu corri, peguei um ambu, entreguei a pessoa falou, "Fu, fu", o sangue jorrou longe, ele voltou. Aí quando eu olhei assim, era uma fisioterapeuta, que nem sempre vai lá em casa. Ela falou bem assim, eu estava vindo de Ponta da Fruta, num atendimento, quando eu estava passando aqui perto, escutei uma voz falando assim, vai lá visitar o Daniel. E ela falou assim, eu cortei meu caminho e cheguei aqui. E na hora, ela chegou na hora e salvou a vida dele, porque Deus mandou. E ela ouviu a voz de Deus. Isso é cuidado de Deus. Incrível. Por isso que não dá para abandonar um Deus assim. Que experiência. Não tem como. Não tem como Que abandonar. testemunho forte, Rafael. Isso Ele é faz da forte. gente, isso faz da gente assim, a gente saber que todo Criador olha para você O como tempo filho. todo. Um milagre para o homem, né? Esse tipo de conexão. Milagre. Ela falou assim, eu Mensagem. estava indo dentro do carro, escutei uma voz. Vira o carro e vai ver o Daniel. É esse cuidado de Deus, colocar É o cuidado. pessoas. Às vezes você está desanimado, Deus sempre manda. Muitas vezes que você não quer fazer nada igual você não queria fazer a visita. Faz. Sim. Faz. Aí aparecem pessoas, quantas vezes você não quer rezar, Faz. você não quer fazer Não quer fazer nada. É Aí verdade. aparece, Faz. entendeu? Então é o cuidado de Deus. Cuidar de Deus é muito lindo, muito lindo. E, infelizmente, nós estamos. Acabou o nosso tão tempo. bom. Deixa eu só falar desse, antes de acabar aqui, desse livro aqui que é um devocional na presença de Deus Pai. Na presença do Pai, devocional do pastor Naur Pedrosa. É um livro para você ler, cada dia do ano tem uma página para você ler, para você pegar a sua parcelinha de bênção, né? É um livro que eu estou indicando para quem estiver assistindo o podcast. E queria falar também uma palavra aqui de João 11, 9 e 10, que ele fala assim, é na época que estava no contexto histórico de Lázaro, né? Lázaro tinha morrido, né? E Jesus, ele falou, os discípulos estavam receosos de voltar para uma cidade que estavam sendo perseguidos. E Jesus falou assim para eles, aqueles que andam na luz não tropeçam, porque a luz, o dia tem 12 horas de luz, né? Mas os que andam à noite tropeçam. Ele não diz podem tropeçar, ele diz tropeçam. Mas ele não está se referindo ao dia, sol e noite, lua. Ele está se referindo à luz, ao Espírito Santo de Deus que está te iluminando. E a escuridão, ele não está se referindo à noite. Ele está se referindo a você estar longe da luz, que é onde você vai estar. Então, Deus está tocando no meu coração para falar essa palavra aqui. Não sei porquê, mas estou obedecendo aqui. Amém. E gostaria de agradecer também a vocês, Amém. ao Igor que está ali na produção, ninguém tá vendo, mas tá cuidando de tudo, né, Igor? A Angélica, a Ângela e o Rosalvo por estarem aqui hoje. Muito obrigado. E é isso. Deus abençoe a todos. Olha, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo pod. E muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que Deus tenha feito muito através aqui desse podcast, esse segundo podcast sendo gravado. Eu sei que Deus tem muito o que fazer, tá bom? Amém. Amém. Um grande abraço. Valeu.